Sejam bem-vindas ao Mida Podcast, aqui tudo que tocamos transformamos. Eu sou a Carol. E eu sou a Lídia, e hoje nós vamos falar sobre intelectualidade. Basicamente, a gente vai te mandar estudar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like e, se possível, nos dê sugestões de temas que vocês querem ver por aqui. E ativa o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Carol, intelectualidade. Você sempre foi estudiosa? Você sempre leu essa porrada de livro que você lê? Ou isso é novidade na sua vida? É novidade. Eu nunca, eu comecei a ler desde muito nova. Então, meu pai comprava gibis, fazia assinatura do gibi da Turma da Mônica e eu amava. Então, eu fui introduzida na leitura muito cedo. Só que ao longo da minha vida eu perdi um pouco desse hábito. Durante a faculdade, principalmente no início ali, eu meio que larguei os livros, eu fui empurrando com a barriga essa questão do estudo. Mas, depois que eu terminei a faculdade de engenharia, eu passei por um processo ali de ansiedade, principalmente na pandemia, quando tava todo mundo biruta. Eu queria construir uma rotina que ia me dar propósito de vida, que ia me levar pra frente, que ia ser edificante pra mim. Aí eu li aquele livro, O Milagre da Manhã, comecei a aplicar ali aqueles mini hábitos na primeira hora do dia pra poder me desenvolver. Isso me deu ansiedade, mas me trouxe bons hábitos, os bons hábitos que eu tenho hoje. E nesse processo eu percebi também que eu precisava desenvolver habilidades. Então eu precisava me comunicar melhor, eu tinha que aprender coisas que eu não sabia. Eu queria ficar rica. E dentro desse livro, inclusive, ele fala: a pessoa que é rica, ela sabe de alguma coisa que você não sabe. Então você precisa buscar conhecimento. Ela tem uma solução que você não tem. Exatamente. Então eu precisava entender o que o rico faz para eu poder fazer também, para eu conseguir ficar rica. Ainda não descobri. Mas está no caminho de descobrir. Estou no caminho. Então, foi basicamente isso, uma necessidade de me desenvolver como pessoa. Uma sede de conhecimento. O meu, eu tenho até um post no Instagram que eu comecei a estudar porque eu me apaixonei pelo Bolsonaro. Calma, gente. Foi só uma forma de chamar a atenção, mas basicamente foi isso. E paixão, aqui a gente liga muito, a palavra paixão é aquela atração carnal, né? Aquela coisa louca. E não, paixões são sofrimentos, emoções que nós sofremos na nossa alma sensitiva. O que acontece? As eleições de 2022, como toda eleição no Brasil, mas principalmente de 2022, ela foi muito intensa. Ela foi muito louca. Deixa todo mundo à flor da pele. Todo mundo à flor da pele. E eu também estava passando pelo meu processo de divórcio. Foi uma fase muito complicada para mim. E eu mergulhei de cabeça na problemática política do país. Eu sempre fui muito crítica, eu sempre fui muito estudiosa de história e de tudo mais. Estudiosa que eu falo assim, não de pegar livros e ler. Mas eu sempre me inteirei muito do que estava acontecendo. Meu pai me ensinou a ser assim. Mas eu fiquei muito envolvida. Não de participar da política, mas eu militava demais, eu sofria demais. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, eu fiquei efetivamente abalada. Não é exagero, eu fiquei abalada mesmo. E eu falei, cara, eu fiquei sem dormir. Isso me tirou sono, isso me tirou paz. Eu fiquei extremamente incomodada com toda aquela situação. E eu falei, isso não tá normal. Isso não é sério. Por quê que... E não era só eu. Todo mundo que se envolve na política é assim. Não é só um efeito Bolsonaro. Lula também, Dilma também. Qualquer político que lá faça a nossa lavagem cerebral, que atinge aquela nossa sensibilidade, aquela nossa paixão, ele vai fazer isso com a gente. E eu quis entender por que o ser humano é assim. Por que afeta tanto? Né? Por que desperta tanto as nossas paixões a política? Isso é em todo o cenário mundial, isso não é no Brasil. Você pode ver que gente matando por política. Então, e você percebe que a forma de os governantes conseguirem qualquer coisa é através da política. O Hitler usou o poder político para fazer o que ele fez. Então, tinha alguma coisa ali e eu queria descobrir. E eu sempre falei isso desde muito novinha. Meu objetivo de vida era ser luz na vida das pessoas. Mas luz no sentido de tirar as pessoas da cegueira em relação ao mundo. Porque eu sempre fui muito crítica. E o Danilo fala que é uma qualidade minha, uma característica muito forte minha é que eu sou muito definida. O que eu sou, o que eu gosto, assim, o que eu sou. Então eu sempre quis isso. E aí me veio essa situação e tal. E eu comecei a namorar em 2023, nada fiz, não fui atrás de conhecimento nem nada, só fiquei com essa angústia. Comecei a namorar o Danilo. E toda vez que a gente saía, que a gente se encontrava, ele me falava de coisas que eu não sabia.
E ele, você não conhece fulano? Eu falei, não conhece. Você não fala, nunca viu tal coisa? Não. E na moda de podcast, eu sempre torci muito meu nariz pra podcast, essas coisas. Tô aqui fazendo coisa. A língua foi feita pra pagar. Pra apagar, cospe pra cima e cai na testa. E aí ele ficava assim, você tem que estudar. E eu falava, não, mas eu sou advogada, eu trabalho lendo o dia inteiro. A última coisa que eu quero fazer é chegar na Lê casa e mais. ler. Mas você tem que estudar, você tem que estudar. Vai estudar, menino. E aí, rolando a rede social, eu já tava no meu processo de conversão. No Instagram da Lara Brenner, ela postou esse livro, este aqui, A Vida Intelectual, do padre Sertilage, que ela fez o prefácio, salvo engano. E eu falei, pronto, esse livro do nada apareceu que vou comprar e vou começar a ler. E aqui ele ensina, ele fala o que é o intelectual e como ter uma vida intelectual. E foi a partir daí, foi para uma necessidade de entender por que as minhas paixões me afetavam tanto. E eu sou melancólica, eu odeio sair da minha zona de conforto, mas se eu sair também, ninguém me segura. Eu vou longe, eu vou embora. De cabeça. Sim. Será que o desenvolvimento intelectual, então, sempre vai vir de uma necessidade? Sim. Seja ela é o conhecimento pelo conhecimento ou porque eu passei por uma experiência ou eu senti uma necessidade, igual no seu caso, senti a necessidade de se desenvolver intelectualmente para ter conversas mais profundas com o seu marido. Sim. Ou então eu passei, no meu caso, eu passei por uma experiência que eu precisava me desenvolver como pessoa. Então, você tinha um objetivo, você precisa atingir ele e com ignorância você não atingiria. Questão de objetivo, por exemplo. Eu hoje sou estudante de nutrição e na época que eu estava me desenvolvendo, criando essa rotina para me desenvolver, eu queria emagrecer também, eu queria melhorar o meu físico. E aí eu comecei a pesquisar sobre nutrição, sobre o que eu precisava me alimentar, como eu precisava me alimentar para poder emagrecer, para poder construir um corpo mais forte. E aí eu também fui desenvolvendo essa curiosidade pela nutrição, que hoje me fez essa sede de conhecimento. Essa sede de conhecimento. Neurocientificamente é uma necessidade? Como que acontece isso para nós? É uma necessidade. Esse intelecto? O processo de desenvolvimento cognitivo, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, vem parte dessa necessidade. Não à toa, o nosso cérebro, a gente tem uma tendência a buscar coisas diferentes, coisas novas na nossa adolescência. O adolescente, ele tá sempre querendo aquela coisa do conhecer o novo, aí experimenta droga, experimenta álcool, às vezes cai num vício, às vezes não. Enfim, vira um atleta. Vai então, com tudo, vai com encarar tudo. o mundão. Então, tem o processo que faz a gente moldar o nosso cérebro, se chama neuroplasticidade. Então, a gente tem um conhecimento novo, aprende uma coisa nova, repete essa coisa, aplica na vida. Enfim, o processo de aprendizado é assim, a gente vai criando caminhos neurais que vão se fortalecendo a cada vez que a gente repete aquela informação e vai ficando fixado na nossa memória até se tornar automático, até se tornar um hábito. Por exemplo, a leitura. A gente não começa lendo um livro de 900 páginas do dia pra noite. Então, a gente lê uma página, demorei a ler esse aqui, viu? Começa a assimilar as informações, começa a linkar com a realidade, porque às vezes você lê uma coisa que isso aqui não faz nem sentido. Desse tamanhozinho aqui, demorei a ler também. Eu li a mesma página 5 vezes. É tão profundo. Porque o último livro que eu tinha lido antes desse foi Harry Potter, no ensino médio. E é um calhamacinho. Não, é Harry Potter. Eu era adolescente. Aí, não sei quantos anos depois eu fiz o ensino médio em 2008, 2009, 2023, que eu fui voltar lá sem ser livre de direito. Eu tive um gap mais ou menos assim também, um hiato sem leitura. E é muito difícil você voltar com o hábito, né? Muito difícil. O hábito da leitura, eu ouso dizer que é um dos mais difíceis. É mais difícil que o exercício, é mais difícil qualquer um. A virtude do estudo é difícil demais. E tem um ponto crucial nisso tudo, nessa construção do hábito, que quando você é inserido na leitura na infância, igual eu fui, igual você foi, retornar o hábito, mesmo mais tarde, ainda é mais fácil, porque a gente já tem aquele caminho ali. Ele tá adormecido. É uma memória que a gente tem. Mas ele tá lá. E aí, é igual andar de bicicleta. Igual andar de bicicleta. No início você vai dar uma cambaleada ali, mas depois você vai lembrar como é que faz. O equilíbrio faz. Você falando desse hábito seu, eu defendo a ideia de que o Estado, ele quer destruir a nossa vida. Estado que eu falo, Estado mesmo, governamental. Porque eu não sei, eu não convivo muito com criança hoje, eu posso estar errada, mas na minha época de escola, tinha os gibis. Na escola, era muito comum. Eu ia na biblioteca da Católica, que não era nem PUC, pegar livro emprestado. Eu ia no SESC. Na biblioteca. Eu também ia no SESC, naquele ali do universitário. Uhum. Na escola, tinha o livro literário do mês. Todo mês tinha que ler um livro.
Tão doido que eu lembro dos livros que eu li na quarta série, que é tipo, na segunda série, o pato que engoliu a moeda de ouro de Cora Coralina, o menino que morreu afogado no Quem mexeu no lixo. meu queijo. Isso. Esses livros você lembra até hoje. Eu não vejo criança lendo hoje, não. Eu acho que isso nem deve estar mais no currículo, na grade Na escolar. grade, né? Eu não faço ideia, sinceramente, mas faz toda a diferença esse estímulo pra leitura Desde novinho. desde novinho. Porque vai ficar armazenado. Fica armazenado. E assim, igual eu falei, retornar o hábito depois que você já teve o contato é muito mais fácil, porque já teve o caminho, agora você só vai reforçar esse caminho. Mas e pra quem nunca teve? Assim, você lê obrigado na escola é uma coisa, às vezes você nem lê. Mas ser estimulado dentro de casa também faz diferença. E ler uma coisa que você gosta também faz diferença, porque você vai ter interesse naquilo. Não basta você pegar um livro que você nunca leu na vida, você pega um livro desse aqui. Qual a chance? Não, e eu falando da melancolia, eu comecei minha vida intelectual, apesar de ler esse livro aqui que te ensina a começar uma vida intelectual, eu não dei muito moral pra ele, não, no sentido da prática. Porque, por exemplo, para você começar uma vida intelectual, você tem que ativar a sua imaginação, o seu imaginário primeiro. Nós, seres humanos, somos seres animais espirituais. Nós temos um corpo e uma alma. Já falei sobre isso aqui. Nossa alma sensitiva, eu já expliquei também, são os nossos 5 sentidos internos. Então, é a forma que a gente percebe o mundo através dos nossos 5 sentidos. E nós temos os nossos sentidos internos, que é a nossa parte racional, é o nosso intelectual. E o nosso intelectual, os nossos sentidos internos são o senso comum. O senso comum é basicamente assim. Você tem os 5 sentidos, então você percebe um objeto e uma realidade através desses 5 sentidos. E aí você traz ele para dentro de si, não é só externo. Então o senso comum é você pegar a percepção do objeto e trazer para dentro de si e armazenar aqui dentro, unificar ele. Vou dar um exemplo. Eu pego uma maçã com a mão, eu sei que ela é dura. Eu vejo a maçã, eu sei que ela é vermelha. Eu mastigo a maçã, eu sei que ela é doce. Tô te falando dos meus 5 sentidos externos. Se eu pego a maçã e a hora que eu pego ela, eu já sei que ela é vermelha, dura e doce, esse é o meu senso comum. Através dos meus 5 sentidos externos, eu unifiquei a percepção daquele objeto. Construir um sentido em cima desse objeto. Unifiquei a percepção. Um sentido, é exatamente isso. Aí eu tenho a imaginação, porque o senso comum, ele não é permanente, ele vai embora. Então você precisa viver a realidade para você ter o senso comum. Então eu só vou saber que isso aqui é um tablet se através da realidade eu ver esse tablet, pegar e sentir esse tablet. A minha imaginação vai armazenar isso daqui. Então eu não tô pegando no tablet, tô com o olho fechado, não tô pegando. A minha imaginação, na hora que você falar tablet, ela vai processar o que é o tablet. Porque através desse senso comum eu soube, unifiquei o que era, e através da imaginação eu reti isso. Depois da imaginação, eu tenho a cogitativa. A cogitativa é o que define se aquela realidade é boa ou ruim para mim. Se ela vale a pena ou não, se ela compensa ou não. Então, é cogitar se aquilo é bom ou ruim, cogitativa. Então, você pode perceber que eu comi uma comida estragada. Passei mal. Unifiquei que aquela comida me fez mal. A imaginação gravou aquilo em mim. Quando eu lembrar daquela comida, eu sei que ela me faz mal. Essa é a cogitativa. E por fim, eu tenho a memória, que é aquilo que vai ficar gravado mesmo em mim, que é a junção do senso comum, da imaginação e da cogitativa. Então, a memória é assim, eu comi uma carne de porco, eu sei o que é uma carne de porco, eu passei mal com a carne de porco, então eu sei que ela não me faz mal, então eu tenho a memória de nunca mais comer a carne de porco, porque ela não me faz mal. Dentro da psicologia, você descreveu praticamente todos os passos do desenvolvimento cognitivo. Desde quando a gente é criança, a gente passa por todos esses processos com praticamente tudo. Então, algumas fases da nossa vida, nós vamos precisar de um mestre para poder ensinar o que é o certo e o que é errado. Mas antes disso, a gente ainda também tem a experiência. Então, às vezes eu observo e eu repito o que você está fazendo. Às vezes você coloca o dedo na tomada, eu vou lá e coloco o dedo na tomada também, eu assimilo que aquilo ali dá choque e que aquilo faz mal. A cogitação. Cogitativa. A cogitativa. Então, praticamente foi uma forma diferente de descrever. De explicar.
essa explicação é diferenciando, porque os animais não têm esses sentidos internos. Então, esses sentidos internos, basicamente, é o nosso intelecto para a antropologia. Então, isso é exclusivo nosso, do ser humano. Então, nos eleva, nós somos seres num nível superior, mais perfeitos do que os animais. Então, uma das formas de você iniciar na vida intelectual inclusive vou te contar um segredo hoje, é a gente desenvolver essa imaginação. E como que a gente desenvolve imaginação? Através da leitura. Lendo livros que vão aflorar em você, livros muito detalhados, sabe esses que tem, tipo, o que a gente leu no Clube do Livro, que eu falei que dava a impressão que eu tava vendo o filme Do Harlan? que eu não gostei, O Sol é para Todos. Ela é muito descritivo, aquilo ativa a sua imaginação. Parece que tá vivendo aquele momento, né? Sim, porque aí é o senso, você retendo o que o senso comum tá te mostrando, trazendo para dentro de si. Então, a primeira forma de você começar uma vida intelectual é escolhendo assuntos que te agradem, ativando a sua imaginação. Então, livros literários. Um clube do livro é um ótimo lugar para você dar start na sua vida intelectual. Maravilhoso. Inclusive, o nosso é muito bom. E por que eu escolhi O Segredo? Eu estava estudando para fazer esse podcast e eu li que um dos melhores livros para ativar o imaginário é O Despertar da Senhora Prim. Ah, é? Aí por isso que eu escolhi ele pra gente ler imediatamente. Ela mudou o livro De uma hora pra outra. Vamos mudar? Vamos, a gente vai ter que fazer uma mudança de rota aqui, mas vamos. Pra gente dar uma ativada no nosso imaginário. Inclusive, não comecei a ler, vou ler. Muito bom. Inclusive, tô adorando. Voltando nessa questão do intelecto, tá vendo que é uma característica nossa. Então, você me perguntou sobre se a gente vai desenvolver o intelecto só por necessidade. Também. Você viu que no meu caso foi uma curiosidade, no seu caso foi uma necessidade. Essencialmente, nós buscamos conhecimento. A Virgínia eu gosto de usar a Virgínia porque ela é um ótimo experimento social para a antropologia. Por que a Virgínia faz tanto sucesso na rede social? Porque ela mostra a vida dela. A gente tem necessidade de saber o que está acontecendo no mundo. Por isso que página de fofoca, noticiário dá tantos views. A gente tem necessidade. Essa é uma forma de adquirir conhecimento. O problema é que não é teoria da conspiração, eu acho que é proposital o Estado fazer isso com a gente, as autoridades fazerem isso com a gente, que é uma forma de fragilizar o ser humano, tirando dele essa capacidade de conhecimento. Então a gente se preocupa muito com o fútil. A gente tá vendo que a gente quer conhecer, mas a gente tá conhecendo coisas que não servem pra nada. E acho que vai além também, porque o fútil é uma dopamina barata. Você está satisfazendo uma curiosidade ali de ficar sabendo da vida do outro. De fazer parte. De fazer parte também. Mas a rede social trouxe isso de uma forma muito mais profunda, que é você estar o tempo todo muito informado, mas ao mesmo tempo muito desinformado. Porque você sabe da vida de todo mundo. Mas você não está se desenvolvendo intelectualmente para fazer sua vida ir para frente. Então, é muita informação barata, fútil, mas você não acessa e que te distrai também. Não faz nada com essa informação, não presta nada. E que te distrai também da busca por uma coisa muito mais profunda. Então, você vai desenvolver o seu propósito. Por que você não vai estudar uma coisa que te leva pra frente, né? Porque eu entendo que todo mundo tem uma área de interesse. Primeiro, dá pra falar sobre propósito. Nós somos seres divinos, né, criados com um propósito específico, que é sermos felizes. E pra viver essa felicidade, para alcançar essa felicidade, todo mundo tem um propósito. Então, possivelmente, o seu propósito, bem provavelmente, seu propósito está ligado a trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, você é uma cobaia do seu próprio propósito. Eu acho que a gente pode ver assim. Você está usando em você algo para alcançar uma felicidade que você vai conseguir ajudar as pessoas com isso. É o seu propósito de vida. Faz sentido. E sem conhecimento a gente não vai executar o nosso propósito. Então, primeiro, essencialmente do ser humano querer conhecer, é essencial. A gente precisa buscar conhecimento. E aí vocês estão buscando conhecimento em fofoca. Beleza, choices. Mas você não vai fazer nada com isso. Qual que é o seu propósito? Então, para você executar seu propósito, você tem que estudar. E eu ainda trago uma provocação, que é para aquelas pessoas que falam assim, mas eu não sou boa nisso, porque às vezes tentou ler alguma coisa e não conseguiu focar o suficiente para aprender com aquele conteúdo que tentou estudar, ou
quer desenvolver alguma habilidade que vai fazer ela se desenvolver como ser humano, mas ela não conseguiu nas primeiras tentativas e repete pra si que ela não é boa, que ela não consegue. E eu vou parafrasear uma das minhas mentoras, que é a Luana Carolina, que ela sempre fala que bom você se torna. Repetição. Repetição, prática e estudo. Mas para você ter prática, você precisa estudar. Você precisa desenvolver conhecimento, acessar conhecimentos que você ainda não tem. Então, não sou boa em estudar. O que você pode começar a ler? Às vezes você não precisa ler um Robert Greene da vida, nem um Sapolsky da vida. Você pode pegar um gibi e começar a entender, imaginar aquela livro história. de receita que você gosta. Tenta fazer receita. É um conhecimento que você está acessando. Você gosta de maquiagem, ler sobre técnicas de maquiagem, estudar. É o que eu falei, todo mundo tem um ponto de interesse e precisa estudar para desenvolver isso. E nunca ter a arrogância de falar que porque você sabe muito, você sabe tudo. Nunca falar, eu sou advogada, já trabalho no dia inteiro, não vou estudar, nunca faça Não precisa isso. estudar mais. A gente sempre vai precisar estudar, a gente sempre vai existir um conhecimento que a gente ainda não tem. E precisa. O cérebro, a gente estava falando sobre a neuroplasticidade, o cérebro ele precisa, né, se exercitar. Ele é um músculo, não é o cérebro não, é um músculo. Ele precisa se exercitar para expandir. Com certeza. Inclusive, uma das maneiras de, na velhice, você evitar desenvolver doenças como a demência, o mal de Alzheimer. Parkinson também, se eu estudar ou não. Eu não vou afirmar com certeza, mas eu acho que não. Mas principalmente essas que tem a ver com a capacidade a cognição. de cognição. Demência e Alzheimer, se você estuda, você malha o seu cérebro, você diminui as chances de desenvolver essas doenças. Sabe o que eu percebo também? Eu e o Danilo, a gente fala que a parte boa de não morrer sozinho, solteiro, é que você tem alguém pra te cutucar e falar, ô, você tá meio sem noção. Porque o velho, ele fica meio sem noção. Ele fica meio tantã. Só que se você perceber que os velhos que estudam, eles não ficam tão tantãs. Não ficam. Inclusive, tem a tendência a terminar a vida muito lúcidos. Não perder essa sensibilidade. Essa noção das coisas. Porque a gente tem tanta impaciência com os velhinhos, talvez seja falta de estudo, né? De exercitar esse músculo que é o cérebro. Ficou tantão. Inclusive, velhinhos que fazem palavra cruzada, sudoku. Eu já tô essa velhinha. Mas isso é muito bom, porque além de você estar malhando o seu cérebro, você também está desenvolvendo ali um pensamento crítico. Com certeza. Você não fica sem noção porque você está malhando o seu senso crítico, basicamente. Eu sou tão exigente comigo mesma que eu lembrei do meu pai fazendo... Isso tem uns 2 meses. Eu lembrei que meu pai fazia... Porque o Danilo entra no banheiro pra fazer cocô. Exposição. Vou expor o meu marido aqui. Ele entra no banheiro pra fazer cocô com o celular. E ele fica lá dentro 40 minutos. Eu acho que toda casa tem um desses. 1 hora. E o meu pai entrava no banheiro pra fazer cocô e ficava 40 minutos, 1 hora. Isso irritava minha mãe profundamente. Só que o meu pai ficava fazendo palavra cruzada. Aí eu lembrei disso e falei assim, pronto, eu não vou mais mexer em rede social. Porque lá em casa eu tô tentando cortar a TV de toda quanto é forma que você imaginar. Tela, tô tentando reduzir o máximo. Então, por isso que eu fico desesperada com o Clube do Livro, pra não ficar sem livro, porque a minha série é o Clube do Livro. Eu não tô mais vendo TV. Aí eu falei, então eu vou tirar. Nas horas que eu tiver à toa, eu vou fazer palavra cruzada. E é maravilhoso. Ainda fiz mais um desafio. Não vou pesquisar na internet e a hora que eu não der conta de fazer vai travar. Até 1 hora eu dar conta de fazer. Um pensamento lógico. Você vai obrigar o seu cérebro a encontrar o caminho pra resolver o problema. E eu vou te falar, difícil. Muito difícil. Em épocas de chat GPT ainda mais. Muito difícil. Olha o que acontece. Eu e meu pai, minha família mora no norte de Minas. Dá 1.400 quilômetros. É 1 dia e meio de viagem. E eu faço essa viagem a vida inteira. Não tinha internet no celular. Como é muito tempo de viagem, a gente ia brincando. Aquela brincadeira de fala uma palavra e canta uma música que tem essa palavra. A brincadeira das capitais do Brasil, do mundo. A gente sempre brincou disso. Na última vez que a gente viajou e brincou disso, a brincadeira acabou, porque não tinha internet. Não tinha internet, porque tava sem sinal e ninguém sabia responder. Eu falei, pai. E ele, filha, não sei. Eu falei, pai. A brincadeira acabou, a gente foi calado. Chegar no lugar que tinha internet. internet. Refletindo, o que você tá fazendo da vida? Não sabíamos. A gente emburrece? Porque eu sabia quando era criança. Por que eu não sei mais? O músculo tem que estar sempre exercitando. Ele atrofia. Ele atrofia mesmo. mesmo. E enrijece. Chocada, gente. Tá vendo? Tem que estudar. Tem que estudar. Vai estudar. Eu não... E assim, então se eu fico boba, então eu babo. Se eu não estudar, nunca mais eu vou babar. Eu vou ficar jogando.
você perde completamente o senso, o raciocínio lógico. Perde. É assustador. Inclusive, vou até me expor aqui. Depois do chat GPT, eu ando com preguiça de pensar. Preguiça. Assim, eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu faço questão, eu leio todos os dias. O meu hábito não é ler tantas páginas, nem ler tanto tempo, é ler todos os dias. Quando começou essa febre do chat GPT, respostas muito fáceis, como que a gente fazia antes? Era Barça? Você lembra da Barça? Você é da época da Barça? Eu ia pra biblioteca do Sesc do centro estudar nas Barças. Fazer trabalho de escola, vocês que são jovens aí depois de 2000, era só no livro? Mas eu que sou contra o iluminismo, nem posso contar que eu estudava pela Barça. É Illuminati? É uma criação iluminista. Sério? Depois você estuda, depois pesquisem sobre a história da enciclopédia das Barças. Que lá é um lixo pra intelectualidade. De verdade. Mas isso é um assunto pra outro momento. Próximos vídeos. Eu não sei como que a gente fazia. Eu tô tão paranoica com essa questão de internet que, por exemplo, tá tão automático, eu entro no carro pra ir pra um lugar, eu sei onde é o lugar, eu abro o Maps. Eu não saio de casa sem o GPS. Mas você sabe onde é! Por quê? Ele não pensa onde eu tenho que virar. Meu pai, ele ia me deixar na casa das minhas coleguinhas, eu era telefone fixo, ele falava com o pai da minha colega pra pedir o endereço e me levava. A gente viajava o Brasil de carro tô indo. com guia 4 rodas. Quem tem menos de 30 nem vai conhecer guia 4 rodas, eu acho. Você conhece guia 4 rodas? Eu tenho 30. Era uma cadernetinha que tinha os mapas todos do Brasil, das estradas pra onde você tinha que ir. Meu Jesus. Eu não venho aqui pra corretora sem o mapa. E eu sei de cor. É automático, né? Você entra no carro e já abre lá. É automático. Eu não raciocino pra onde que eu tenho que ir. Tava pensando nisso essa semana. Eu não vou usar Maps mais se eu souber o lugar. Ainda que eu dê volta, não vou usar. Força a nossa capacidade. Não é possível que eu sou tão burra assim. Não dá pra ser burro, gente. Não dá pra ser. Hoje em dia, com acesso a tanta coisa, não dá pra ser burro. E a gente cria uma insegurança também. Porque por que a gente tem que abrir se a gente sabe onde que é? Insegurança. O chat GPT te deixa insegura. Você sabe a resposta da pergunta. Mas será que eu sei mesmo? Não. Aí vai lá confirmar se é aquilo mesmo. Por quê que eu fico insegura? Se eu estudei, se eu sei o que é. É muito doido. Eu faço isso no trabalho. Tipo assim, eu sei que o Código de Processo Civil tem um artigo que eu não sou boa de decorar o número do artigo, mas eu sei o que fala. Eu vou lá no chat GPT pra ver se realmente o artigo fala aquilo que eu trabalho com isso há 10 anos. Porque eu tô ficando burra, eu tô emburrecendo. A população tá nós estamos emburrecendo. Você, burro. Enfim, não briga comigo, é verdade. Então, não, é surreal. E a provocação que eu trouxe sobre o bom você se torna nunca, jamais repita pra você que você não é bom em algo que você nunca tentou e tentou mais de uma vez. A regra do podcast nunca fala, eu não consigo. Tente, pratique, não bate na mesa. Tente uma vez, obviamente você vai falhar porque ninguém nasceu sabendo de tudo. Tem gente que tem certas inclinações, sim, mas você só consegue fazer coisas grandiosas ou às vezes até coisas ordinárias que para você vão ser extraordinárias se você tentar e praticar. Tem um livro, o Maestria, também do Robert Greene, que ele cita exemplos muito específicos. Darwin, Leonardo da Vinci, pessoas que são assim extraordinárias, fora da curva, que eram completamente ordinárias. Eles só se tornaram as pessoas que eles são hoje para nós, porque eles, de tanto praticar, de tanto estudar, de tanto se desenvolver intelectualmente, chegaram onde chegaram. Então, o Leonardo da Vinci, ele não é conhecido só pelas artes que ele fez, da Mona Lisa e o Homem Vitruviano e tudo mais. Mas ele era um engenheiro, ele era arquiteto, ele era artista, ele era matemático. Enfim, repetição. E estudo. É a virtude natural. Aquela que a gente adquire de tanto fazer, de tanto se esforçar. Então, o conhecimento é uma virtude, a virtude do conhecimento. De tanto insistir, ler, não conseguir ler de novo, ler, até você se tornar um bom leitor. Tem um podcast, acho que é uma palestra, na verdade, do Clóvis de Barros, que ele fala assim: o desgraçado, filho da puta do cara lá da antiguidade descobriu, ele fez 1 milhão de teoremas pra poder chegar num lugar. Você só tem que entender o que ele fez. Só entender. Ele parou pra fazer. E você só precisa ler e entender o que ele fez e usar. Você não tem que pensar mais que isso. E eu tinha uma coisa na adolescência que eu tenho certeza que muita gente tem hoje, que
Ah, eu fui expulsa da aula do Fabrício, no Simetria, porque eu virei pra ele e falei assim, eu não preciso da sua matéria. Eu vou fazer direito. Não, imagina, gente, se eu sou professora, um aluno fala um trem desse comigo, ele fez certinho de me expulsar da sala. Eu olhei pra ele e falei assim, eu não preciso da sua matéria. Ele falou, você não precisa da minha matéria? Então vaza da minha sala e você não assiste minha aula nunca mais. Eu não sei nada de física. Então se um dia eu precisar pra alguma coisa, não sei. Vai aprender, você vai procurar saber e aprender. É mais difícil, tá? Na velhice, quanto mais velha, é mais difícil. Eu fiz engenharia e no começo eu fiz engenharia ambiental. E o objetivo da engenharia ambiental são vários, mas assim, o que eu tinha para trabalhar era com licenciamento. Então eu ia trabalhar com papel. Eu achava que eu não precisava de cálculo, de física, de geometria analítica, de eletricidade e magnetismo. E a base de todas as engenharias são essas matérias. O cálculo 1, 2, 3, a física 1, 2, 3, enfim, muito cálculo. Só que o engenheiro, para ele ser engenheiro, ele precisa ter um pensamento crítico e um pensamento lógico muito desenvolvido. E é esse tipo de disciplina que constrói. Não é para você saber fazer continha, mas é para você saber pensar. Eu desprezei a física, e aí quando eu comecei a estudar antropologia, a primeira coisa que eu fui estudar foi metafísica de Aristóteles. E para eu saber a metafísica, eu tinha que pelo menos entender, porque tipo assim, a metafísica é antes, né? É algo para além do plano material. Eu nem sabia o que era física, como é que eu estudava metafísica? Que a física estava ali palpável para eu pegar, como é que eu ia me aprofundar na metafísica? E na metafísica você estuda sobre átomo, potência, as substâncias, aí eu fico assim, por que eu não estudei? Ou, a meu maior arrependimento hoje, eu não me arrependo de nada. Tipo, a gente tava conversando sobre isso lá no trabalho esses dias, o Lucas me perguntou, se você pudesse voltar no passado, o que você mudaria? Eu só estudaria mais. Porque na adolescência eu tive acesso a muita coisa e eu não estudava. E é engraçado que fica até meio paradoxo, porque quando a gente entra na faculdade, entra muito nova. E aí o nosso córtex pré-frontal ele não tá tão bem desenvolvido. Então a gente tende a não valorizar essas coisas que são mais difíceis para buscar o prazer imediato. Então eu queria as matérias específicas, que era educação ambiental, tratamento de resíduos. Na própria escola você queria educação física. Eu gostava de ciência também, mas eu gostava de história. Mas eu não gostava de matemática e física, por exemplo. Eu fui estudar engenharia, que loucura. Nossa. É uma curiosidade de mim, sobre mim, que eu nunca te contei. Eu passei para engenharia ambiental na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO. Nossa. Passei para ciência, porque eu não prestei direito na UFG. UFG eu prestei ecologia e análise ambiental. Passei em nono lugar na UFG e passei em engenharia florestal também em Minas Gerais. Eu fui fazer direito na PUC. Propósito. Claro. Eu não ia parar na PUC do nada. É isso, você falando de engenharia ambiental, eu lembrei, porque eu sempre fui muito apaixonada por meio ambiente. Não, e no meu terceiro ano eu pensava em diversas coisas. Pensei em moda, psicologia, direito. Moda. Direito? Pensei em fazer direito. Mas assim, na minha cabeça, o direito todo mundo tinha que saber. Todo mundo tinha que fazer direito a alguma coisa. Direito constitucional tinha que ter na escola, tinha que ser grade curricular da escola. Mas a vida leva a gente para outros caminhos, né? Na escola a gente estuda o que é obrigado. E olhe lá. Sim. Enfim. Mas nossas escolas não desenvolvem, né, os nossos potenciais. Por exemplo, nas escolas dos Estados Unidos você pode escolher, né, matérias específicas depois do ginásio ali pra... Que tem mais a ver com Você tem a grade básica, mas você pode escolher matérias específicas que são aquelas suas tendências. Aqui pra nós, não. Eu acho que nessas mudanças que tiveram agora da educação, tem alguma coisa assim. Não tô afirmando com certeza, tá? Mas tinha que ter. Tinha. Com certeza. Que valorizar a tendência natural da criança, né? Do jovem. Mas é isso. Bom você se torna. Então, estude, repetição. Tente desenvolver, tente mais de uma vez. Não sei quem foi que falou isso, mas você não é especial. Você não é o próximo Elon Musk. Eu sinto te informar, aqui é um coach de desmotivação. Desmotivacional. Então, não comece a sua vida intelectual. A gente já falou isso aqui em outros podcasts e esse livro fala sobre isso, criar metas. Não comece com metas audaciosas. Thomas Edison descobriu 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada até ele chegar na lâmpada. Não comece estudando achando que você vai desenvolver a próxima Starlink, porque olha, não vai. Não, realmente não vai. Você não é um Elon Musk. Então, assim, é nas condições que você tem, entendendo suas áreas de interesse, comece por lá. Até você pegar gosto. Vai que dentre as 1000
repetições que você faz, aí você consiga talvez criar algo Descubra uma ideia, extraordinário. acesse uma ideia diferente do que você estava. Mas o principal objetivo, e parece muito pouco, muito bobo, é só se autodesenvolver. O conhecimento pelo conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento, porque você é um ser humano e você necessariamente precisa conhecer. E nós estamos emburrecendo. Não seja Seja menos. Não seja burro. Seja menos. Tá, então nós sabemos que conhecimento é uma necessidade humana. Nós temos necessidade de conhecer. Neurocientificamente, no nosso cérebro, buscar conhecimento influencia no quê? Altera o quê? Especificamente. Todas as atividades intelectuais que a gente faz, então, a leitura, a escrita, o jogo que faz você exercitar o seu cognitivo, ele vai mexer com várias áreas do nosso cérebro. Nosso hipocampo, o nosso córtex pré-frontal, o córtex parietal. Então, isso envolve a memória, o aprendizado, que é a parte do hipocampo, o córtex pré-frontal, que é a nossa racionalização, então está muito ligado com o nosso pensamento de longo prazo, com o nosso desenvolvimento de metas. Então, tudo que tem a ver com recompensas de longo prazo, nosso córtex pré-frontal está associado. Inclusive, o estudo, o desenvolvimento intelectual, ele é uma recompensa de longo prazo, porque você não começa lendo uma página e já aprendendo tudo num dia só. Sim. É uma construção. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele acontece ao longo de toda a nossa vida. É uma soma de experiências e de coisas que a gente vai aprendendo que vai construindo a nossa visão de mundo. Então, muda completamente o nosso cérebro. Então dá pra falar que recompensas imediatas é burrice? É a ausência de exercício intelectual? Dá, né? Dá. Dá. Dá pra Dá falar pra afirmar. É preto no branco? Não. Mas dá. Mas sim. Porque você quer uma recompensa imediata, você tá negando a racionalização. Então, você tá meio que reforçando. A gente tem duas vias no nosso cérebro, a via mesolímbica e a via mesocortical. A via mesolímbica é essa dos hábitos que são de recompensa rápida. Rolar a tela, comer comida hiperpalatável, sedentarismo. E a via mesocortical é essa que tem que estar ligada com o nosso córtex, que é o pensamento de longo prazo. Então, o exercício físico, o pensamento, a construção de longo prazo. O exercício físico, a alimentação, os estudos. Quando você reforça essa via mesolímbica, que são dos prazeres imediatos, você fica cada vez mais tendencioso a ter esse tipo de hábito. mais burro. Cada vez mais burro. Cada vez mais preguiçoso. Cada vez mais disfuncional. O corpo não funciona como deveria. Isso tá ligado àquilo que a gente falou no outro episódio de gasto de energia, né? Essa via Límbica. é a que gasta menos energia. Sim. Que é hábito de recompensa rápida. E a via mesocortical, assim como a via mesolímbica, ela também vai ser reforçada cada vez que você repete esses hábitos que são de recompensa de longo prazo. Então, o estudo, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do corpo, a saúde num contexto geral. E essa via mesocortical, que está ligada com os hábitos de longo prazo, com recompensas de longo prazo, você também consegue reforçar. Você consegue se tornar uma pessoa mais disciplinada, automaticamente mais disciplinada. Você tinha me dado o exemplo de quando você vai no self-service, você não consegue servir só porcaria, por mais que estejam ali à sua disposição. Porque você, de tanto reforçar essa via do seu cérebro, essa racionalização de que eu preciso desses nutrientes para nutrir o meu corpo, você vai automaticamente nesses alimentos. Então, é uma musculatura de reforço. Uhum. O conhecimento, pelo conhecimento, é importante porque eu como besteira, obviamente eu como besteira, eventualmente. Mas antigamente eu almoçava muito McDonald's. Eu não consigo fazer isso. Não é nem porque eu não gosto, nem porque eu tenho medo de engordar. É porque assim, vou pegar a virtude da ordem da minha vida. Eu tenho 2 horas de almoço. É a hora que eu tenho pra me nutrir. Durante o dia eu não consigo parar e comer. Às vezes tem dia que eu não consigo nem lanchar na correria. Então a minha cabeça funciona assim. É o momento que eu tenho pra nutrir o meu corpo. Então aqui eu tenho que dar pra ele tudo que ele precisa. Então quando eu como pão e um hambúrguer ultra processado na hora do almoço, eu falo assim, não dá, mas daqui a pouco eu vou sentir fome. Tipo, é um caminho sem volta o conhecimento. Você não consegue desver. Não consegue. Nunca mais você vê as coisas da mesma forma, você faz da mesma forma. Eu não tô falando que vai te aprisionar
vai te botar o cabresto do conhecimento que você nunca mais vai fazer algo divertido ou errado. Não é isso, mas é que você toma consciência mesmo do que você tem que fazer. Sim. E o conhecimento entra aqui como você saber as consequências da sua decisão. Então, você não come mais McDonald's na hora do almoço, porque você sabe que isso vai impactar na saúde do seu corpo no longo prazo, mas também na sua disposição de imediato. Talvez a sua concentração no seu trabalho não vai render. Sentir fome logo. E, consequentemente, você, assim, não você, mas a maioria das pessoas, quando tem um deslize ou come uma coisa que não estava ali no planejado, a tendência é largar todo o resto. Então, se eu almocei um McDonald's, talvez no meu lanche da... Burger King. Exatamente. No meu lanche da tarde eu vou querer um sorvete. Eu já comi isso aqui mesmo, então... É esse o pensamento. Joga tudo pra cima. Mas quando você sabe do impacto que aquilo ali tem na sua vida, a gente chama isso de pensamento de segunda ordem. Eu tomo essa decisão, onde que vai impactar essa decisão? Quais são as consequências dessa decisão? Onde que eu vou parar? É racionalizar mesmo. Tudo tá na racionalidade. A gente no outro podcast falou sobre isso, e é um exemplo que eu gosto muito de usar, que são as emoções e os sentimentos. Sentimento é quando há a racionalização da emoção. A emoção é puramente instintiva, ela vem. Eu fico com raiva. É químico. É químico, é hormonal, é papum. É hormonal e muito ligado a temperamento e caráter. Muito. Então, emoção é puramente instintivo, biológico. Todas as nossas emoções são biológicas, todas. Os sentimentos são racionalizados. E eu falei isso no outro podcast. Então, a raiva, ela pode virar amor, ela pode virar desprezo. Você vai racionalizar por que eu tô com raiva. E aí, racionalizou, você tem o domínio e a liberdade de pegar aquela emoção e transformá-la num sentimento. Você processa. Falam até, eu não lembro se a gente trouxe sobre isso aqui no podcast, que é o ego, o superego, o id de Freud. A gente tem repartido aqui a forma como a gente processa, como a gente vive, como a gente sente, como a gente age. Então tem a parte de baixo aqui, que é puramente o vegetativo. Então, tipo, aqui você vai... Todos os seus instintos e ações que são dominados por essa parte de baixo aqui, é para você se alimentar, se nutrir e gerar. Alimentar, crescer e gerar. Então, por isso que o vício em sexo, por exemplo, você não usa nada da razão. Nada da parte de cima e superior da sua alma. É puramente vegetativo aqui, porque é só um instinto de procriar. Sexo é pura quando ele não é racionalizado, espiritualizado, ele é só pra procriar, pra gerar outra vida, não é nada. A mesma coisa aqui na parte intermediária, e já são os sentidos para poder saciar esses desejos, que aí são desejos mesmo. E a racionalização é a necessidade. Então, assim, eu sinto desejo, mas esse desejo é pra quê? Eu vou alimentar ele? Por quê? E se eu alimentar, o que vai gerar? A consequência. As consequências. E pra você saber disso, você tem que estudar. Você tem que ter conhecimento do que tá acontecendo. Então, vai muito além de se tornar alguma coisa. Eu entendo que o conhecimento é simplesmente para você ser humano mesmo, conhecimento pelo conhecimento. Sim, e ainda entra em outro lado do conhecimento, que é o autoconhecimento e o desenvolvimento da inteligência emocional. Porque você falou, as nossas emoções, quando racionalizadas, viram sentimentos. Como você vai agir diante desses sentimentos? É a sua inteligência emocional. Então, buscar se conhecer, como você reage e como você pode reagir melhor diante daquele sentimento que você está sentindo, é a inteligência emocional na prática, né? Então, talvez você tá numa reunião de trabalho e você tá assim, ó, supitando, você quer pegar o lápis e fincar no coleguinha. Você não agir dessa maneira, você tá aplicando a sua inteligência emocional. Não é autocontrole. Autocontrole também faz parte. Mas como você vai processar isso que você sentiu? Racionalizar mesmo. Ele falou isso por causa disso, disso e disso, e eu não vou agir assim por causa disso, disso e disso. Valores morais, que são armazenados em nós através daqueles sentidos internos que eu expliquei, que vem na cogitativa. Então, você aprendeu o que é certo e errado moralmente, socialmente falando. Então, quando você racionaliza, você tem a capacidade de determinar se aquilo é certo ou errado. E não agir, de não fincar o lápis no coleguinha, além do autocontrole...
Não fincar o lápis no coleguinha? Além do autocontrole, é como você processa essa emoção, porque você só segurar o instinto de ir lá e fincar o lápis no coleguinha, uma hora isso aqui vai estourar em algum lugar. Vai. Talvez você não fincou o lápis no coleguinha, mas você vai, sei lá, atropelar alguém no trânsito. Bater, agredir alguém, Sim. prejudicar, enganar, passar a perna, qualquer coisa nesse sentido. De forma negativa. A intelectualidade, ela pode começar ela tem duas características para ela começar. A primeira, que é uma das principais, porque é da natureza humana, é a necessidade de perceber o mundo. Então, você quer entender aquela realidade que você está inserido. Então, preste bem atenção. Se você não busca um conhecimento, você não faz ideia do que você está vivendo. Então, mais uma vez, você está só sobrevivendo. Então, esse é o primeiro ponto. Para você entender e perceber o mundo, você tem que estudar, você tem que desenvolver o seu intelecto. E a segunda é quando você, para além de conhecer, você quer ter influência nessa realidade. Então, Você ser o ambiente que arrasta as pessoas pro... você quer interferir naquela realidade, seja positiva, seja negativamente, porque tem gente que usa o intelecto pro mal, né? Pro negativo. Então, é a segunda forma de você se dedicar a uma vida intelectual, quando além de perceber, você também quer participar daquela realidade. E você falando sobre o autoconhecimento, é um dos principais pontos chaves da intelectualidade. Você só vai se conhecer se você desenvolver o seu intelecto, a sua parte cognitiva. Kant, inclusive, fala do eu transcendental, que é aquele eu que transcende, que fica, ele meio que se afasta para perceber o mundo. O observador. Exatamente, para ele observar e absorver aquele mundo. Mas isso ele traz uma ilusão de que o ser humano é um ser supremo, por exemplo. Porque o autoconhecimento, ele só vai acontecer se você tiver a consciência, e aqui eu não estou falando de religião mais uma vez, mas ele só vai acontecer se você tiver a consciência de que tem algo acima de você, um ser onisciente, que sabe além de você. Porque, por exemplo, Descartes, penso, logo existo. Ele está adquirindo a consciência de por que ele tem consciência. E no final das contas ele vai acabar nele mesmo. E quem que é ele? O que ele é? Por quê? Por quê? Então no final das contas fica uma coisa sem pé e nem cabeça. Se você se coloca no topo, se você não entende que você tem um ser onisciente, não é nem a quem servir, mas a alguém que sabe tudo para além do que você sabe. Porque o nosso conhecimento tem um limite. Inclusive físico, nossa capacidade o cerebral, ela não tem, a gente, não é que ela tem um limite, a gente só consegue usar a parte do nosso cérebro, não tem isso? Não, na verdade, não tem limite. Enquanto você estudar, você Não, você falando pode... assim, a gente consegue usar pouco da nossa capacidade cerebral. Não é isso? Não, nosso cérebro usa... inclusive, isso é um mito que foi muito difundido. A gente usa o nosso cérebro como um todo. Mas é um exercício. Ninguém vai conseguir se não exercitar essa capacidade cognitiva. Eu posso exercitar até o talo, embora. Nunca vai ter talo, na verdade. Nunca vai ter talo. Entendi. O cérebro não tem um HD que acaba ali a memória. Porque dizem que se a gente usar a capacidade total do nosso cérebro, nós somos seres, assim, surreais. Isso não é verdade? Você já viu aquele filme Lucy? Já. Eu nunca assisti. Você já assistiu? Já, não... Não faz sentido. Não, é muito sci-fi. É porque a menina no final, ela vira um pendrive. Ah. Ela vira um pendrive. Sério? Eu só vi a chamada que ela usava 100%, 90 e tantos por cento do cérebro. Não, é pura ficção científica. O nosso cérebro, ele é usado como um todo. A gente precisa de todas as partes dele para poder ter as nossas funções. Tanto motoras, cognitivas, intelectuais, mentais, enfim. Mas, e cada parte do cérebro, ele vai ter uma função. Então, a função de se movimentar, a função da respiração, a nossa vida, as funções vitais, elas estão todas aqui no nosso tronco encefálico. O movimento, a respiração, o batimento cardíaco. E aqui, no topo, né, na frente do nosso cérebro, a capacidade cognitiva no sentido de razão. Do sistema límbico, nossas emoções. Se a gente... Eu até comentei, não sei se foi no outro ou se foi nesse, sobre o Phineas que perdeu a parte do córtex pré-frontal. Ele ficou sem capacidade de discernir o certo do errado. Então, ele saía pelado na rua, assediava as pessoas, porque ele não tinha razão. Mas, enfim, a capacidade do cérebro... Existem inclinações, né? Então, tem pessoas que são mais inteligentes. Eu ia perguntar altas habilidades, enfim. Então, porque existem pessoas que têm habilidades maiores. Mas isso não tem a ver com a capacidade do cérebro. É só a inteligência dela que é mais aflorada, que ela tem alta habilidade. Ela nasceu assim? Tem pessoas que não, mas altas habilidades.
vida. Os preferidos de Deus. Poxa, cara, Mas é curioso, porque com o poder vem também os preços pagos, né? Muitas pessoas com altas habilidades têm dificuldade, por exemplo, de socialização, enfim. Tem vários probleminhas, né? Eu não sei se isso é uma máxima, ou se isso é só na minha família, a gente fala muito sobre isso, que geralmente quem é superdotado, assim, tem algum desregulamento, assim, é desregulado em alguma coisa. Eu tenho um primo que ele é muito, muito, muito inteligente, autodidata, mas ele era muito atentado, hiperativo demais. Então a gente sempre, por isso que eu falo que é na minha família, não sei se é uma máxima, a gente tem essa tendência a associar alta habilidade com o super inteligente ao hiperativo, por exemplo, porque ele é tão inteligente que ele não consegue ficar quietinho. Mas não necessariamente, é porque são várias maneiras, né, de ser manifestar. Então, tem o TDAH, que às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de atenção em determinadas coisas, tem uma hiperatividade, mas tem um hiperfoco em determinadas coisas que ela consegue desenvolver muito bem. Então, o hiperativo ele tem dificuldade de se concentrar em coisas, por exemplo, leitura, mas ele desenvolve uma capacidade motora ali, fazer atividades manuais muito bem. Então, depende muito. Eu fiquei triste de saber que tem pessoas que nascem mais preferidas. Elas existem. Eu não sou essas pessoas. Mas isso não anula também a nossa capacidade de aprendizagem. De atingir. Esses dias eu tava conversando, eu não sei se foi com você, mas o Dani tava na conversa sobre aquele filme Fragmentado. Eu assisti um deles. É o da Fera. Ah, tá. Não assisti não. Tem o do que ele tem 33 vidro. Personalidades. Eu tive medo de assistir. Muito bom o filme. E de fato, é uma velhinha, depois tem um doido. Isso. De fato, essa doença existe, né? Esse distúrbio mental, ele existe. E uma das personalidades dele, ele é uma fera. E ele desenvolve uma força sobrenatural, muito grande mesmo, física. E eu achava que isso era possível, porque eu tinha essa sensação de que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro, que se a gente usasse, a gente era capaz de fazer muitas coisas. Eu tinha esse pensamento Foi equivocado. Muito difundido isso, eu não sei de onde saiu exatamente, mas as pessoas falam, a gente não usa nem 5% da capacidade do nosso cérebro, mas isso não é verdade. A gente usa o cérebro todo. Algumas pessoas têm inclinações a serem mais inteligentes, a ter habilidades superdotadas, né? Hoje em dia fala de altas habilidades, mas é treino e repetição. Porque já falaram uma vez, com um adendo, pessoas saudáveis, né? Porque tem pessoas que não têm essa capacidade por deficiências fisiológicas mesmo. Uhum. Porque essa questão da força. Nessa conversa, eu não lembro com quem eu tive essa conversa. Nessa conversa, a pessoa deu até um exemplo da mãe. Parece que quando a mãe tá numa situação de perigo e ela precisa salvar o filho, ela consegue despertar uma força física de levantar um carro. Foi esse exemplo, não foi você que eu conversei sobre isso? Não. Mas existe na literatura esse exemplo. Pois é. Então, tipo assim, a gente tem alguma coisinha ali no nosso cérebro que a gente precisa ser estimulado, então, talvez. Esse é o instinto de luta ou fuga. Nosso eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, que é o nosso eixo de hormônios, as nossas glândulas que ficam distribuídas no nosso corpo, uma fica no rim, outra fica no meio do cérebro, que liberam os hormônios do estresse. Então, o cortisol, por exemplo, quando você está numa situação de perigo, já viu que tem gente que, por exemplo, tá no meio do mar lá nadando, parece um tubarão, ou então surge uma barbatana. A tendência me caguei, fiz xixi. Então, a tendência é relaxar o que tem no intestino para poder vazar. Ter mais força pra ir embora. Manda sangue para as extremidades, então parece que você fica mais quente e uma sensação de tremedeira, porque você tá estressado, seu corpo tá pronto para fugir, ou não tá. Aí, no caso da mãe, o filho, a cria tá em perigo, a mãe entra nesse sistema estressado e faz... É puramente hormonal? Puramente hormonal. Eu tiro força lá por hormônio. Chocada. Estresse. E tem gente... o estresse crônico basicamente a pessoa tá com o cortisol nas alturas o tempo todo. Então, ela não tem esse discernimento do que é perigo, do que não é. Ela tá sempre em estado de luta ou fuga. E quando eu malho, então, e eu vou adquirindo força, eu vou produzindo esses hormônios muscular? Tem alguma coisa a ver? Mais ou menos. O cortisol, quando a gente treina, a gente libera cortisol, que é uma atividade estressora. Mas
a força que você desenvolve no treino, quando você estiver numa situação de perigo, você vai usar essa força a seu favor. Então, provavelmente, pode ser que você lute porque você sabe que tem capacidade suficiente pra poder. Entendi. Eu tenho conhecimento que eu consigo. Sim. Ou, por exemplo, eu que treino corrida. Eu fico mais rápido, eu posso fugir. Sebo nas canelas. Sebo nas canelas. Interessante. E pra gente já ir encaminhando aqui pro fim, eu anotei pra te perguntar, porque a gente brinca muito que pessoas mais velhas têm dificuldade de mexer com tecnologia. A gente sabe que quanto mais velho, mais difícil começar do zero. Não é impossível, mas mais difícil. O cérebro, ele tende a economizar, a fazer uma economia cognitiva a uma certa idade? O nosso cérebro é primitivo, então a tendência dele é economizar energia de onde ele puder. Assim, isso é um achismo meu também, da construção que eu tive até então. Se a gente está caminhando para o final da vida, a prioridade é o quê? A nossa sobrevivência. Então, sim, faz sentido a gente diminuir essa curiosidade, essa necessidade de buscar pelo novo. Além do nosso intelectual também, a gente já tá com as nossas Convicções formadas. Então, não... Nesse livro aqui fala sobre isso. É como se fosse uma superioridade. Quando a gente é adolescente, inclusive, é um tema muito bom de estudo que a gente pode tentar trazer para o pessoal, são as 12 camadas da personalidade. Mas quem desenvolveu isso mais é o Olavo de Carvalho. Só que a gente fala o nome dele, as pessoas torcem o nariz. Mas aí ele fala da quarta camada ali, que é a adolescência, que ele quer enfrentar o mundo. E eu acho que tem a ver com essa curiosidade, porque tá desenvolvendo, tá no ápice talvez ali, né, do desenvolvimento. Faz sentido. E biologicamente, enfrentar o mundo, quando você é mais novo, você tem força física, você tem disposição, vitalidade pra poder fazer isso. E quando você tá mais velho ali, eu acho que a tendência, assim, e acredito que isso foi construído, que o respeito, aquela hierarquia que a gente tem com os mais velhos, ele sabe mais porque ele já viveu mais, vem mais de uma mudança de posição também. O mais velho, ele já é mestre em determinadas coisas, então agora a função dele é passar para as outras gerações, ensinar. Enquanto os que estão mais fortes, mais viris, vão enfrentar o mundo com a sabedoria dessa pessoa. Desse mais velho. E eu acho que isso é cíclico, porque comigo... gente, eu tô com tanta falta de paciência com adolescente. Eu vejo adolescente na rua, eu quero pegar um sapato e tacar no adolescente. Odeio adolescente. Da Suzana Vieira, que a menina vai fazer entrevista com ela. Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Nossa, gente do céu. Eu vou no Madruga, por exemplo, ali comprar açaí. Tem aquele tanto de menino do WR, de chinela da Adidas e meia. Eu quero matar. Num calor de 60 graus. E moletom. Por quê? Não dá pra entender. Por quê? Gente, eu não gosto de adolescente. Tô na fase. Eu já cheguei na Vera Ranzinza. A dona Lídia. E eu lembro que quando eu era adolescente, muitas pessoas não gostavam de mim. É normal, é cíclico mesmo. Eu acho que é essa superioridade, né? Que você olha o adolescente e você fala... Sabe de nada da vida. Você olha pra ele e você vê que ele tá exalando hormônio. E aí você fala, nossa, meu filho... Espera, a vida vem, a vida cura, the life snake. The life snake, ela cobra. Então acho que é muito dessa superioridade. Começa aqui, ó, nos 30, 35. Então eu já olho a adolescente e falo, nossa. E passa rápido, viu? Se você estiver aí antes dos 30, já vai aproveitando, se prepara, que vem uma coisa muito forte. Vem aí uma coisa muito forte. Então, pra gente colocar de forma prática, a pessoa, ela... você tem consciência agora que você precisa estudar, que você precisa desenvolver seu intelecto. Como a gente pode começar? A primeira coisa, tá? Falando sobre você essencialmente como um animal racional, é buscar uma área de interesse. Não se preocupe em ser uma área de interesse superficial e fútil. Se você gosta de culinária, maquiagem, mas é ler, não é rolar vídeo rápido. Ouve podcast, gente, podcast de verdade, eu torci o nariz, mas é muito bom. Para eu estudar para as aulas, eu vou revisar a matéria ouvindo podcasts, e eu tenho muitos insights, é muito bom. E entende outros pontos de vista também, né? Muito outras bom. Perspectivas. Sim, com certeza, porque não é só o preto no branco, que é mais difícil você estimular o seu raciocínio lógico. É uma interpretação baseada na experiência de outra pessoa, porque a sua interpretação é baseada na sua experiência, mas você pode enxergar da perspectiva
perspectiva do outro que passou por uma outra situação e aplicou esse mesmo conhecimento de uma forma diferente. Sim, então, primeira coisa, busque áreas de interesse. Eu sempre gostei de história e eu percebi que eu sou apaixonada pela essência humana, do porquê que nós somos o que nós somos. Então, comecei por aí. Me desafiei, esse foi o segundo livro que eu li, tem 700 e eu indico pra todo mundo, tem 700 e, sei lá, 750 páginas. Olha lá. Um calhamaço. Um calhamaço. Mas eu li muito bem, foi muito fluido e tão interessante que, como ele fala da natureza humana, eu lia todo dia antes de ir trabalhar, eu conseguia praticar, pôr em prática tudo que ele falava. Sim, porque ele fala do narcisismo, do caráter. Então, muito bom para você identificar o comportamento das pessoas. Então, pontos de interesse. O segundo é estimular a sua imaginação, seu sentido interno da imaginação. E como que você vai fazer isso? Consumindo boas coisas. Leia bons livros, livros literários mesmo, igual a gente faz no Clube do Livro. Historinha da carochinha. Mas bons livros que sejam bem descritivos para você conseguir enxergar na sua mente tudo aquilo que ele está narrando para você. E música, consumir coisas boas. Corta conteúdos fúteis na internet. E música, para de ouvir música que te emburrece, pelo amor de Deus. Então, eu coloco música barroca, super foco no Spotify quando eu quero escrever algo incessantemente. Então, isso eu assisti um podcast que ele até fala que cientificamente é comprovado que essa música desperta as ondas, a frequência da música, ela desperta o nosso foco. O nome da playlist é essa, música barroca, super foco. E escrever. Eu tô te dando essa dica porque eu percebi que eu não estava assimilando o que eu estava estudando muito bem, porque eu estava só consumindo e não estava escrevendo. Escrever é uma ótima forma de você assimilar o que você está estudando. E reter o conteúdo. Reter o conteúdo. E conversar, gente. Roda de conversa. Muda o meio e vai conversar com a gente. Tem gente que estuda. Esse é o primeiro ponto, talvez. Estar no meio de pessoas que são mais inteligentes que você vai te deixar instigado a não ser mais burro. E é muito bom, é muito bom quando eu sento com a Carol e converso com você, porque nossa conversa flui. E a gente tem áreas de interesse que desagam no mesmo Convergem lugar com pontos de vista diferentes. Exatamente. Formas de explicar diferentes. É muito doido isso. Então, antropologicamente falando, para obedecer a sua essência, essas seriam as minhas dicas. E as suas, na prática. Neurocientificamente, eu concordo com todas. Primeiro porque o primeiro que você falou áreas de interesse. Áreas de interesse. Você vai ter motivação. Dopamina, motivação. Você estar motivado para poder estudar não significa que você tem que estar empolgado. Nossa, eu vou ler o livro. Não é isso. Motivação é o quê? Você engajar com aquilo que você tá estudando, com aquilo que você tá lendo. Envolvido. Ficar envolvido. Então, curiosidade. Coisas que despertem a sua curiosidade. Reino animal, plantas, enfim, qualquer área de interesse. Desde que aquilo te mantenha engajado. E quanto mais você estuda, mais engajada você fica. Porque você aprende uma coisa nova, isso te dá aquele check dopaminérgico de nossa, eu sou capaz de entender isso aqui. Que bom que eu aprendi uma coisa nova. Vai te instigar o desejo também de ensinar para outras pessoas. Vai te levar para outras áreas. Com toda certeza. Eu comecei a estudar nutrição e desaguei no comportamento humano. Porque eu fiquei curiosa com por que a gente não consegue não comer o que a gente precisa. Eu preciso fazer uma dieta. Por que eu não consigo fazer uma dieta? Por que as pessoas estão ficando obesas? O que é um comportamento obesogênico? Tudo isso é comportamento humano puro. E aí eu fui sendo levada na neurociência para entender por que as pessoas agem como agem. E segundo ponto que você falou? Foi desenvolver a imaginação. Você construir o conhecimento, então você busca uma área de interesse, começa a aplicar aquilo ali na sua vida, você vai construindo visões de mundo. Então, você muda a forma como você enxerga, você troca a sua lente de mundo e você vai conseguindo desenvolver sua intelectualidade a partir disso. E o último é escrever. Exercitar uma das formas de aprendizado. Colocar em prática. Mas não exatamente colocar em prática, porque o ato de escrever, e a gente tá falando de escrever, não escrever, você fica no momento presente. Então, você força o seu cérebro a estar naquele lugar ali, naquele momento. Não tem como você escrever pensando em outra coisa. Realmente, não tem como. Eu tinha o físico e o cognitivo aqui ao mesmo tempo. Não tem como eu escrever, pensar, né? Lógico que sem ser copiar. Se eu for copiar, eu tô pensando em outra coisa. Sim. Mas não tem como eu escrever da minha cabeça pensando no que eu vou fazer do almoço. Não você vai escrever frango, vai escrever a receita. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse ponto.
E o fato de escrever também faz a gente reter melhor esse conhecimento. São algumas maneiras de reter o conhecimento, né? A gente aprende observando, lendo, escrevendo, ouvindo. Eu falei ouvindo? Não. Ouvindo não. Observando, lendo, escrevendo, ouvindo, enfim, são várias. Você vai usando os Inclusive, sentidos. a gente aprende inglês, por exemplo, no listen, né? Que é ouvindo. É uma das formas. Sim, é a escrita, a leitura e a audição. A audição, que são os sentidos externos, que é o que eu expliquei. Os sentidos internos unificam aquilo através do senso comum e a imaginação. Por quê? Vou te explicar por que a imaginação, para a vida intelectual, ela é tão importante. E ela é muito importante não só para a vida intelectual, Carol, mas para a nossa vida. Um dos principais males da sociedade hoje é não enxergar a realidade. E é a imaginação que nos faz perceber a realidade. Porque a gente tem na nossa cabeça que imaginação, do imaginário, que é tipo assim, o unicórnio. O unicórnio é algo do mundo imaginário. Mas não é. A imaginação é reter o que você percebeu da realidade. Então é através da imaginação, de evoluir, exercitar a sua imaginação, que você vai se olhar no espelho e você vai se ver uma pessoa gorda e não inchada. É através da imaginação, que é aquilo que a gente estava falando no primeiro podcast, eu não tô gordinha, eu tô inchada. Você não tá vendo a realidade. Então, assim, você tá fazendo mal pra pessoa, você não tá enxergando a realidade, porque o seu imaginário não está desenvolvido, tá limitado. Porque você não tá fixo, não tá permanente aquilo que você captou da realidade. Você captou, deu descarga e foi embora. Tchau. Então, o que era errado passa a não ser errado porque não tá guardado no seu imaginário, na sua imaginação. Por isso que a imaginação é tão importante para a vida, porque é uma das formas de você reter a realidade. Realidade, aquilo que você tá vendo. E ainda sobre isso, eu acredito que o desenvolvimento da intelectualidade, de você reter esse conhecimento, vai do intencional. Porque muitas vezes, quando eu estava tentando desenvolver o hábito da leitura, eu colocava metas de quantos livros eu ia ler por ano. E aí eu ficava presa nesse número de quantos livros eu tinha que ler, que eu não retinha o conhecimento do livro. Você só engolia o livro, Eu né? passava o olho na palavra. E aí chegava no final Só do pra livro, checar. eu não sabia de nada que eu tinha lido. Então, assim, ser intencional enquanto você está fazendo determinada atividade. Por isso é tão importante você estar presente no momento. A escrita, você lê uma forma prática aqui. Você lê uma página, assimila aquilo ali e depois você tira a página de perto de você e escreve o que você entendeu com as suas palavras, com a sua experiência. Então, resumir. O Clube do Livro, eu tô aqui pensando, foi uma excelente forma de desenvolver o intelecto, porque a gente não lê só pra ler o livro, a gente tem que debater ele. Então, Tem que entender. tem que entender o que você tá lendo, você tem que ir lendo e falar, eu posso falar isso aqui no dia do encontro. Então, você acaba intencionalmente assimilando aquilo que você tá lendo. Eu não tinha parado. E alguns livros a gente ainda junta com experiências pessoais, formas de explicar a vivência de dentro da história que a gente leu, por exemplo. Criem um clube do livro. Participe de algo. É muito, muito bom. Então, em resumo, Área de interesse, desenvolva sua imaginação e escreva o que você aprende. Ou debata. Debater é uma boa forma também. Hoje, conversar é uma boa forma conversar. sobre o que você está aprendendo. E o legal de conversar é que você acaba observando outras perspectivas também, né? O debate é isso, é você Muito dar bom. a sua opinião e analisar a opinião do outro, entender se aquilo ali faz sentido pra você ou não. E essa concorda ou não. a questão da intenção é assim, a gente vai fazer tudo no instinto. E a gente, tirando o instinto, a gente não sabe o que fazer. Você sabe o que fazer? Se não fosse a cultura, os seus pais te ensinando, você saberia o que fazer? Você só ia pelo instinto. Então, isso aqui, o intelecto, a intelectualidade, tá aqui pra te falar o que você tem que fazer. Então, você tá tão perdido na vida, você quer estudar, quer ganhar dinheiro, mas você não sabe o que fazer, vai estudar. Vai estudar. A resposta para qualquer coisa que você precisa saber já existe. Só tem que procurar. Está na cultura, na doutrina, na tradição, tem que estudar. E Vai desenvolver senso crítico, estudando. Hoje em dia, por favor, senso crítico. Senso crítico não é você pegar a opinião de alguém e acatar Nem criticar. É você Dosar. Fazer temperança. a cogitativa. É a cogitativa. É você olhar e você saber se aquilo ali é bom ou não. Certo ou errado para você. Por exemplo, eu leio uma notícia. E a forma como a notícia ela é escrita, ela me desperta raiva. E a forma como a notícia é escrita, ela me desperta raiva.
a imagem que tá lá me desperta raiva. Eu fico muito puta e eu já quero comentar lá no Instagram militando alguma coisa. Aí eu falo, eita, foi É isso que eles instintivo, deixa eu ver aqui. Aí eu vou ler mais notícias sobre aquele fato, aí a raiva passa. O marketing é comportamento humano puro. Eles estudam o comportamento humano assim, de cabo a rabo, justamente para levantar esse tipo de sentimento. Se a notícia ela é feita de uma forma insossa, meio blasé, não tem porquê. Você lê aquilo ali. A indústria da atenção. É que a gente ouviu no vídeo. Tá sempre gerando uma emoção pra gente ir lá e gastar Pra nosso ficar dinheiro. assim, ó, comprar todos E os passar o cursos. cartão. Comprar curso de fazer unha. Se você não trabalha com isso. E nem faz em você Tô mesmo. me expondo demais. Te encontro no próximo vídeo. Até mais.